Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Black Clover, A Besta e a Espada, parte 02. Março. Quando a penugem do dente de leão do vagalume começa a dançar no ar, todos os jovens de 15 anos do reino Clover se reúnem e uma cerimônia de premiação é realizada onde eles recebem seu grimório. Logo chegou o dia seguinte, quando eles foram para a Torre Grimoire exatamente como haviam planejado, no momento em que a multidão começou a se formar. Pris ficou maravilhada ao observar os dentes de leão flutuando no ar como se fossem vagalumes, à medida que a multidão aumentava. Houve algumas vezes em que ela parou e olhou em volta para tudo que a cercava, até mesmo as muitas pessoas diferentes que ela viu ao seu redor quando se aproximou da torre junto com os residentes da igreja. Uau! Asta disse tão maravilhado quanto Pris, que comparecimento. Não pensei que haveria tantas pessoas. Está todo mundo aqui de Age? Prisma perguntou curioso. Sim. Feodora respondeu. Todos que completaram 15 anos vêm de toda a vila se reunir na Torre Grimoire para pegar seu próprio livro para aumentar e estabilizar sua magia. Tenho certeza de que outros lugares também são assim. Pris soltou um suspiro. Espero que você esteja certo sobre recuperar minha magia, Asta. Eu realmente quero praticar um pouco. Não se preocupe, isso vai acontecer. Ele a tranquilizou. Tudo que você precisa é ter um pouco de fé. Tente não criar esperanças nela. Yuno disse a ela. E não tenha muitas esperanças, Asta. Nem temos certeza se isso vai funcionar. Vou pegar minha magia, você verá. Asta gritou. Você é realmente aquele confidente Dundum? Feodora perguntou. Esperemos que o encontro com Drow ocorra bem. Padre Orsi disse. Vou levá-lo para vê-lo. Obrigado, eu agradeceria, pai. Pris disse antes de dizer ao grupo. Vejo vocês lá dentro. Da mesma maneira. Asta disse com um sorriso. Até breve, irmã mais velha. Aruru disse enquanto acenava. Com isso dito, Pris separou o grupo junto com o padre Oriz enquanto eles avançavam para dentro da Torre Grimoire, subindo uma escada em direção ao que Pris presumiu ser o estudo de onde Drow estivera. Ele deu algumas batidas na porta. Drow, ó? O padre Orsi disse. Sou eu, padre Orsi. Ela podia ouvir uma voz vinda de dentro. Ah, sim, entre. Com isso, os dois entraram na sala e Pris viu o mastro da Torre Grimoire. O homem era um homem idoso que tinha uma espessa barba branca e parecia estar vestindo vestes de bruxo. Ela só podia presumir que o homem era Drow. Então é ele? Pris pensou enquanto sorria. Engraçado, ele meio que se parece com aquele homem legal da minha vila. Padre Orsi. Drow disse. Que bom vê-lo novamente, nada menos que no dia da cerimônia. A que devo esse prazer? Pensei em apresentá-lo a um novo membro de nossa pequena família em nossa igreja. Padre Orsi disse, colocando as duas mãos no ombro de Pris, gentilmente conduzindo-o para frente. Gostaria que você conhecesse Pris. Olá, senhor. Pris disse enquanto baixava a cabeça. Bem agora. Drow disse, levantando-se de sua mesa. Esta é uma surpresa e uma visão rara. E como esta chegou até sua porta? Ela encontrou os outros há alguns dias e os ajudou a sair de uma situação complicada. O padre Orsi explicou. E infelizmente ela não consegue se lembrar do caminho de casa, então vai ficar conosco por enquanto. Entendo, disse Drow, antes de olhar para Pris. E o que o traz aqui, meu jovem? Pris respirou fundo e disse, bem, eu queria saber se poderia participar da cerimônia de premiação hoje? Drow pareceu um pouco surpreso ao examiná-la. Perdoe-me, mas você ainda parece jovem para participar de uma coisa dessas. Eu entendo isso, mestre senhor. Pris respondeu enquanto girava os polegares. Mas é só que eu tenho uma grande quantidade de mana desde que nasci. A cada dia que passa a magia só fica mais forte. Acredito que se eu receber meu grimório agora, posso ter melhor controle e uma compreensão sobre o tipo de magia que possuo. E que tipo de magia você possui, criança? Perguntou Drow. Pris começou a dizer, mas ela ficou surpresa quando se conteve. Ela sentiu sua cabeça ficar confusa e sua visão ficar um pouco embaçada quando ela tentou pensar em uma resposta. Embora surpreendentemente. Eu não me lembro. Pris pensou consigo mesma enquanto se chocava. Mas como pode ser isso? Drow percebeu como ela parecia angustiada antes de ele lhe dizer, quase como se soubesse o que ela estava pensando. Você não precisa forçar nada, jovem. Agora, deixe-me dar uma olhada em você. Deixe-me ver aquelas mãos de seu. Ok. Pris disse, enquanto estendia ambas as mãos para ele. Tomou-os enquanto olhava para as palmas das mãos enquanto examinava minuciosamente. Meu Deus, você tem as mãos de uma criança guerreira. Drow disse, é do seu pai? Pris riu timidamente ao responder, minha mãe, na verdade. Muitas pessoas dizem que tem o espírito guerreiro dela. Drow deu uma risada, não duvido disso. Drow examinou as linhas ao longo das palmas das mãos enquanto pensava no que ela perguntava. Ele fechou os olhos enquanto tentava sentir o mana de que ela falava. Embora ele tenha sido levado de volta quando não conseguiu sentir nada. Esta criança não possui mana? Ele pensou consigo mesmo. Ela é como Asta? Que interessante. Pris logo percebeu a expressão em seus olhos. Mestre Drow, está tudo bem? Por favor, Drow está muito bem, jovem. Drow disse com um sorriso amigável, antes de tirar a mão dela. E não vejo razão para que você não possa participar da cerimônia de hoje. Com isso, os olhos de Pris brilharam. Oh meu Deus, é mesmo? Drow acenou com a cabeça enquanto respondia. Você parece mais do que capaz de receber um grimório. Se você acha que isso o ajudará a controlar melhor sua magia, então não vou impedi-lo. Pris sorriu com isso antes de baixar a cabeça. Muito obrigado, mãe, quero dizer, Drow, senhor. Estou honestamente surpreso que você tenha concordado. O padre Orsi havia ressaltado. Normalmente você é mais rígido com esse tipo de coisa. Drow disse. Posso ver que ela tem potencial e não faria mal nenhum permitir que ela tentasse.
Eu realmente aprecio esse Droa, Pris disse, enquanto apertava a mão dele, pegando um pouco de surpresa. Se houvesse uma palavra maior para gratidão, eu diria agora mesmo. Droa riu. Meu Deus, você certamente tem muita energia. Tudo bem, agora Prisma. O padre Orsi disse, acalmando-a. Por que não vamos nos juntar aos outros lá embaixo? Assim, claro. Pris disse com um sorriso antes de inclinar a cabeça para Droa novamente. Muito obrigado por me dar esta oportunidade, Droa. Sem problemas. Ele disse a ela, desejo-lhe boa sorte. Pris acenou com a cabeça antes que ela e o padre Orsi saíssem pela porta. Embora, ao fazê-lo, Droa tenha notado algo na jovem que não tinha visto antes. Eram suas orelhas. Seus olhos se arregalaram em choque ao notar que as orelhas dela tinham duas pequenas pontas. Todos se reuniram no salão principal da torre, pois muitos dos jovens de 15 anos foram levados de volta pela torre de livros que havia sido colocada lá dentro. As estantes de livros chegavam praticamente ao céu, pois uma única janela ficava no alto, permitindo que os raios do sol entrassem pela janela. Feodora soltou um assobio. Isso são muitos grimores. Há tantos. Asta exclamou enquanto olhava para todos que o cercavam. Eu me pergunto quais são os meus. Apenas calhe a boca e seja paciente, Dum-Dum. Feodora disse a ele, beliscando sua orelha. Vamos descobrir em breve. Asta se encolheu um pouco com isso, Ovovos. Ok, Feu, entendi. Deixe-me ir. Asta conseguiu se afastar de Feodora antes de olhar para os grimórios novamente. Assim que eu conseguir meu grimório, tenho certeza que poderei usar minha magia também. Ele pensou consigo mesmo. Vou alcançar Yuno num piscar de olhos. Ele logo pensou em uma certa garota de cabelos prateados ao se lembrar da conversa de ontem. Espero que tudo corra bem para ela também. Eu realmente quero ver o tipo de magia que ela tem e os tipos de truques que ela aprendeu. Asta, Yuno, Feodora. Os três notaram que Pris estava no meio da multidão enquanto se aproximava deles. Prisma. Asta disse enquanto acenava para ela. Presumo que Droa lhe deu tudo certo? Sim. Pris disse triunfantemente. Honestamente, funcionou melhor do que eu pensava. Ei, que bom para você. Feodora disse, dando-lhe um tapinha no ombro. Afinal, você se juntará a nós na cerimônia. Pelo menos tudo deu certo no final. Yuno disse com um sorriso. Pris sorriu de volta. Estou feliz também. Ela logo deu uma espécie de olhar questionador. Então, como funciona exatamente essa cerimônia? Devo admitir, é um costume diferente em comparação com o de casa. Não se preocupe. Feodora disse, saberemos disso em breve. Nenhum deles pareceu notar na multidão que tinham alguns espectadores. Muito provavelmente eles eram os residentes da vila enquanto examinavam os grimórios. Acho que hoje é o dia em que me tornarei um mago de pleno direito. Um deles havia dito. Ei, olha ali. Seu amigo disse, enquanto gesticulava para o grupo de Asta enquanto eles estavam conversando. Patético, não é? Eles não deveriam entregar grimórios para a escória assim. Seus olhos logo vagaram para Feodora, enquanto seu olhar mudou ligeiramente, especialmente para uma estranha como ela. Você disse isso. O jovem respondeu. Seu amigo riu um pouco. Não me diga que eles estão planejando fazer o exame de admissão dos cavaleiros mágicos também. Somente nobres nascidos com imenso poder mágico ou laços com a família real podem entrar. Ouvi dizer que Camarão não consegue nem usar magia. Uau! Então precisamos cuidar bem dele. Os dois riram antes de notarem Pris. Ah, o que é isso? Ele disse, nunca a vi por aqui antes. Gostaria de saber se ela é nova. Quem se importa? Seu amigo disse, o que importa é que temos carne nova. Logo Drow apareceu enquanto usava sua magia para melhorar sua voz. Ele limpou a garganta ligeiramente. Bem-vindos, rapazes e moças. Drow disse enquanto se abaixava na arquibancada colocada acima da multidão. Hoje é o dia. Todos vocês começarão uma nova jornada. Desejo a todos fé, esperança e amor. Eu sou Drow, o mestre do Grimório Torre. Nunca tivemos um rei mago nesta área nem ninguém que realmente tenha alcançado a grandeza dos cavaleiros mágicos algum dia. Pris não pôde deixar de parecer desconfortável com a menção do termo rei mago novamente. Ela esfregou um pouco o cotovelo enquanto olhava para o chão. Tudo certo? Asta disse, percebendo sua aparência. Sim, sim. Pris o tranquilizou enquanto gaguejava levemente. Acabei de ter um pensamento repentino. Isso é tudo. Ei, se você está nervoso, então não fique. Asta disse enquanto lhe dava um tapinha no ombro. Tudo vai ficar bem. Obrigado, Asta. Pris disse com um pequeno sorriso, embora no momento em que ele se virou o sorriso dela desapareceu de seu rosto enquanto ela parecia triste novamente. Agora então, Drow disse, é hora de recompensar todos vocês com grimórios. Quando isso foi dito, todos viram vários livros começarem a acender e voar das prateleiras enquanto levavam todos de volta. Cada um possuía uma aura de cor diferente enquanto flutuavam acima de suas cabeças por um momento, antes dos livros começarem a flutuar em direção à multidão de pessoas. Um deles era um livro branco prateado que flutuou em direção a Feodora, pois tinha 3 trevos. O livro era pequeno, mas cheio de páginas enquanto flutuava na frente dela. Uau! Prisma com admiração. Que cor linda! Feodora pegou o livro enquanto a aura desaparecia. Então este é o meu grimório, hein? Ela disse enquanto olhava, sentindo a capa que tinha um trevo de 3 folhas no meio. Engraçado, pensei que seria maior. Talvez seja porque seu cérebro é muito pequeno. Yuno brincou. Vá chupar um ovo, sabe tudo. Feodora disse enquanto o mostrava. Pris olhou para as prateleiras enquanto esperava ansiosamente que um dos grimórios viesse até ela. Ela esperou e esperou, mas infelizmente, nenhum livro chegou até ela. Ela soltou um suspiro, parecendo chateada novamente, eu deveria saber. Yuno e Feodora notaram como ela parecia enquanto ambos davam tapinhas em seus ombros. Ficará tudo bem. Yuno disse. Sim. Pelo menos você tentou. Feodora a tranquilizou. O sorriso de Pris voltou ao seu rosto enquanto ela olhava para os dois embora. Eles olharam e viram que Asta estava ajoelhado com os braços bem abertos.
Meu Grimório não vem. A multidão pareceu um pouco chocada, assim como Yuno, Feodora e Pris. Droa dissera, tente novamente no próximo ano. Asta exclamou. Logo toda a multidão começou a rir enquanto Asta parecia completamente atordoado. Que diabos? Isso é realmente incrível. Isso é muito engraçado. Seriamente. Se competíssemos para ver quem era o mais patético, não seríamos páreo para aquele cara. Ei! Feodora gritou para a multidão enquanto eles continuavam a rir. Deixem-nos seus idiotas. Todos foram levados de volta por uma luz verde clara que os fez pular. Feodora, Asta e Pris perceberam rapidamente que o brilho vinha de Yuno como seu próprio Grimório. Santo, Feodora disse antes de notar a capa do Grimório. Espere, é isso. Os olhos de Pris se arregalaram quando sua expressão mudou novamente, quando ela viu o que estava na capa. Um trevo de 4 folhas. Pris disse suavemente enquanto sua expressão se suavizava. A multidão logo começou a conversar sobre isso, já que a maioria deles ficou chocada. Uma folha de 4 folhas. Você quer dizer o lendário. Você quer dizer o que o primeiro rei mago recebeu. Dizem que aquele Grimório está cheio de imenso poder e boa sorte. Aquele camponês entendeu. Isso é incrível. O livro caiu nas mãos de Yuno quando ele logo se virou para a multidão. Eu vou me tornar o próximo rei mago. Com isso todos aplaudiram enquanto Asta parecia desanimado enquanto seus braços caíam ao lado do corpo. Prisma, por outro lado, parecia distante enquanto seus olhos permaneciam no livro. Seus braços tremiam levemente ao pensar em alguém. Ela esfregou o cotovelo levemente enquanto parecia nervosa. Todos aplaudiram enquanto Feodora estalava a língua. Claro que você diria isso, senhor sabe-tudo. Asta logo se levantou enquanto mantinha a cabeça baixa. Yuno, ele começou a dizer, fazendo com que ele se voltasse para ele. Espere. Vou alcançá-lo em um piscar de olhos. Porque sou seu rival. A maior parte da multidão parecia perplexa com isso enquanto Pris olhava para Asta com admiração, embora ela pudesse ouvir a multidão falando sobre ele novamente. Ele acabou de dizer rival? Ele nem conseguiu um Grimório. O que ele está pensando? A expressão de Yuno mudou ligeiramente, embora ele tenha feito algo que nem mesmo Feodora esperava. Ele simplesmente passou por ele enquanto pronunciava apenas 2 palavras. Não é possível. Mais tarde naquele dia, quando o sol começou a se pôr no horizonte, Asta não teve vontade de voltar para a igreja. Ele estava pendurado de cabeça para baixo em um galho com uma perna, pois tinha sentimentos confusos sobre a coisa toda. Cara, Asta disse, pensei que assim que conseguisse um Grimório eu seria capaz de usar minha magia, mas nunca pensei que não conseguiria nenhum. Asta estremeceu ligeiramente ao ver abaixo que era Pris quem estava procurando por ele. Ela estava cavalgando nas costas de Adrien enquanto ele farejava a área também e Feodora caminhava ao lado deles. Asta, você está aqui? Ei, baixinha, onde você está? Estou aqui. Asta gritou, fazendo-os olhar para cima. Espere um segundo. Asta se virou na árvore antes de pular com facilidade, no momento em que Pris se desvencilhou das costas de Adrien. Está tudo bem? Pris perguntou a Asta. Você meio que fugiu depois que saímos da Torre Grimoire. Ah, sim, estou bem. Asta assegurou, não precisa se preocupar comigo. Realmente. Feodora disse parecendo cética. Diga isso para o cara que até evitou a irmã Lily como uma praga depois da cerimônia. Asta riu nervosamente com isso. Eu fiz isso. Feodora disse enquanto estalava a língua. Ok, você está agindo de forma estranha até para você, baixinha. Asta suspirou e soltou um gemido ao dizer, eu sei. Só tenho muita coisa em mente agora. Você sabe. Pris disse, eu tenho um amigo que age como você sempre que fica chateado. Asta lançou-lhe um olhar interrogativo. Espere, sério? Pris acenou com a cabeça. Pluck muitas vezes tentava ignorar isso como um cara durão. Ele pode ser um gênio, mas mesmo caras inteligentes como ele podem ficar chateados. Embora eu possa ver através dele. Asta soltou um suspiro ao dizer, como eu, hein? Sou realmente tão óbvio? Sim. Pris disse, você ficaria surpreso com o quão fácil é lê-lo. Embora agora que penso nisso, ele possa realmente gostar de você. Olha, o que ela está tentando dizer é Feodora disse. Você precisa conversar sobre o que aconteceu. Sobre você não ter conseguido um Grimório. Asta esfregou a nuca enquanto não respondia. Em vez disso, ele evitou contato visual enquanto olhava para o chão. Pris logo colocou a mão em seu ombro, fazendo-o estremecer ligeiramente. Se isso faz você se sentir melhor, eu também não peguei meu Grimório. Não estou nem um passo mais perto de recuperar minha magia. Ah, cara, Asta disse enquanto se espalmava, sinto muito, Prisma. Você deve estar. Pris balançou a cabeça enquanto ela ainda tinha um sorriso no rosto. Não se desculpe, Asta. Encontraremos outra maneira de conseguir nossa magia. Só precisamos saber onde procurar. O olhar de Asta mudou quando ele viu a expressão nos olhos de Pris. Foi reconfortante e encorajador, quase como se ela estivesse se comunicando silenciosamente com ele. De repente pareceu que todos os seus pensamentos e dúvidas foram embora, pois o sentimento foi substituído por um pouco de calor. Isso o fez lembrar de um determinado dia de neve, quando fez uma promessa. Com isso ele sorriu antes de falar novamente. Você está certo. Como se eu fosse desistir. Ele logo se virou para o céu antes de gritar. Você ouve esse destino. Continue trabalhando duro até obter meu Grimoire. Vou me tornar o rei feiticeiro e provar a todos que qualquer um pode ser incrível, mesmo que seja apenas pobre ou órfão. A expressão de Pris era de admiração, enquanto Feodora tinha uma certa expressão nos olhos enquanto permanecia em silêncio. Embora não tenha demorado muito para que ela falasse o que pensava. Você me perdeu no incrível. Não foi significado para você, Feu. Asta gritou imediatamente. Bem, sinto muito por presumir que é uma merda baixinha. Feodora gritou.
Não me chame de baixo, sou tão velho quanto você. E ainda você está no lado curto idiota baixo. O que você disse para mim? Pris não pôde deixar de rir um pouco enquanto os observava discutir com o outro. Isso a lembrou de uma certa família que ela conhecia quando se tratava de brigar por um brinquedo ou algo que seria considerado trivial para os outros. Seu sorriso logo desapareceu de seu rosto mais uma vez, pois ela mesma não pôde deixar de pensar. Todos na vila devem estar muito preocupados. Ela pensou como uma criatura parecida com um lagarto com asas de borboleta feitas de água, logo apareceu enquanto voava ao redor dela antes de se acomodar em seu ombro. Não posso dizer que os culpo. Desapareci depois daquela tempestade e sumiu por um tempo. Não consigo imaginar o que a mãe e o pai estão pensando ou mesmo o tio e a tia. Se ao menos eu soubesse onde poderia encontrar uma casa, então poderia voltar para eles. Adrien de repente ficou alerta quando começou a sentir o cheiro de algo no ar e ficou um tanto agitado. Os três notaram como a postura corporal de Adrien mudou enquanto ele farejava o ar. Adri? Pris disse, enquanto dava um tapinha no pescoço dele. O que há de errado, amigo? Adrien de repente pegou Pris e jogou-a de costas antes de partir. Ei! Asta exclamou antes de correr atrás deles. Onde diabos você está indo? Feodora gritou enquanto corria atrás deles. Prisma quase teve sua cabeça arrancada quando ela teve que se esquivar dos galhos que se aproximavam e quase soltou um grito, embora isso não a tenha impedido de ser atingida por uma série de folhas. No momento em que chegaram a uma clareira, Adrien derrapou e parou antes que Pris saísse voando com um grito ao cair na grama. Quando Pris se sentou, seu cabelo estava cheio de folhas e parecia desgrenhado. Adri, Pris disse quando alguns guias espirituais apareceram. Alguns deles pareciam doninhas e alguns eram texugos. Eu disse para você não me levar para um passeio surpresa. Adrien fez algum tipo de barulho quando percebeu o quão nervoso ele estava. Sua cauda logo apontou para trás dela, e ela foi surpreendida por uma visão e tanto. Ela viu que pareciam ser restos de um campo de batalha, pois havia restos de explosões de mana que foram feitas como crateras, como uma bandeira solitária e desfiada, que estava em um mastro quebrado. Parecia haver uma casa em ruínas, pois metade dela parecia estar queimada. Dois conjuntos de sepulturas pareciam ter sido enterrados longe da casa, pois havia um conjunto de cruzes logo no final. Ela viu o logotipo na bandeira quebrada, pois achou tudo muito familiar. O Reino Diamante. Ela disse chocada. Asta e Feodora logo chegaram à clareira. A expressão no rosto de Feodora mudou ligeiramente quando ela olhou para os túmulos em particular. Vendo isso, Asta colocou a mão em seu ombro como forma de confortá-la. Pris se virou para os dois. O que é esse lugar? Asta logo disse. Uma lembrança ruim para a Vila Age. Este é um dos locais onde os cavaleiros mágicos lutaram contra invasores de outro reino. A luta teria chegado à nossa vila se não fosse por eles. Invasores? Pris disse, chocado. O que você quer dizer com invasores? Feodora logo se adiantou. 6 anos atrás, alguns refugiados escaparam da corrupção que assolava a sociedade e cruzaram as fronteiras do Reino Clover. Existem 2 tipos de regras no Reino Diamond. Ou você está contra eles, entretanto, a penalidade por estar contra eles é uma execução. Ela logo apontou para o que restava da casa. Os refugiados se esconderam naquela mesma casa, esperando que fosse um refúgio seguro até o fim de seus dias, embora acabassem encontrando-os aqui e espancassem-nos antes de finalmente matá-los. Em uma reviravolta cruel do destino, os cavaleiros mágicos chegaram depois de roubarem suas vidas. Pris viu Feodora caminhar até os 2 túmulos, enquanto colocava a mão em uma das cruzes de madeira enquanto as acariciava. Aqueles refugiados. Eles eram meus pais. Feodora disse enquanto sua expressão se suavizava. Seus nomes eram Jeremia e Esaelme. Nossa linhagem pode ter sido de assassinos, mas éramos considerados nobres no reino Diamond, mas eles abandonaram isso para me proteger e começar uma nova vida. Aquele em que seus filhos não seriam infectados com o que eles tinham a oferecer. Ela logo colocou a joia em volta do pescoço enquanto brincava um pouco com ela. Agora isso é tudo que me resta deles. A joia da família que pertenceu à minha mãe. Aqueles caras, pessoas que eles conheciam mataram a sangue frio. Tudo porque queriam viver a vida em paz. Pris estava processando tudo quando perceberam que ela estava com uma expressão de descrença. Ela agarrou a cabeça enquanto bagunçava o próprio cabelo, como se estivesse tentando se controlar. Ok, espere, ela disse, volte 1 minuto. Tudo isso deve ser algum tipo de erro. Asta e Feodora pareceram um pouco surpresos com esse tipo de coisa. Pris disse a eles, tenho amigos de praticamente todos os lugares. Minha aldeia Spades Hearts, até mesmo o reino Diamond. Nunca houve alguma conspiração ou corrupção. E eles definitivamente não matariam seu próprio povo por não ficar do lado deles. Asta e Feodora se entreolharam enquanto ambos pareciam ter chegado a uma certa conclusão. Ei, Prisma? Asta disse, chamando sua atenção. Exatamente quanto tempo você acha que ficou dentro daquela árvore? Pris parecia confuso antes de pensar um pouco. Bem, ela disse, considerando o estado do meu cabelo antes da irmã Lily cortá-lo todo, eu diria. Alguns meses? Prisma Feodora disse, ou melhor, pensamos. Foram 500 anos. Pris pareceu atordoada com isso, antes de começar a rir. O olhar de Asta e Feodora não pôde deixar de suavizar com isso. Ok, agora eu sei que você está brincando comigo. Pris disse com um sorriso. Quero dizer, isso é simplesmente ridículo. 500 anos. Ninguém no mundo, nem mesmo meu povo, pode viver tanto tempo, a menos que você seja a rainha das bruxas ou algo assim. Prisma, pense nisso. Asta disse. Tudo faz sentido. Elfos não são vistos há muito tempo, e os cavaleiros mágicos existem desde o primeiro rei mago. Você é o único que não sabe sobre eles. Não tenho certeza de como, mas Feodora logo acrescentou. Você estava dentro daquela árvore o tempo todo. É a única outra explicação. Os olhos de Pris se arregalaram de horror e compreensão. Seu rosto empalideceu com isso quando ela caiu de joelhos de repente, o que os fez pular. Prisma.
Asta exclamou preocupada. Adrien foi até o lado dela e enrolou seu corpo ao redor dela, enquanto o espírito dos guias se reunia em torno dela. As doninhas de uma cor diferente e algumas delas com asas foram confortar a jovem assim como Adrien enquanto cutucava o corpo dela com a própria cabeça, tomando cuidado com seus pequenos chifres. 500 e 500 anos? Ela disse incrédula. Já estive fora há 500 anos? Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Isso significa que minha família, meus amigos, todos na vila já estão. Pris não conseguiu terminar a frase quando começou a soluçar horrivelmente. O olhar de Asta e Feodora não pôde deixar de suavizar, enquanto olhavam para ela com simpatia. Asta logo foi para o lado dela. Ele passou por cima do rabo de Adrien antes de se ajoelhar na frente dela enquanto ela continuava a chorar. Ei, Asta começou a dizer, eu sei muito sobre isso, e sei que é perturbador, mas... Ele suspirou, eu não sei, talvez haja um lado bom em tudo isso? Como diabos pode haver um lado bom nessa baixinha? Feodora disse. Pris esfregou os olhos um pouco antes de se virar para ele. Ela tinha um pequeno sorriso no rosto, apesar das lágrimas. Ela começou a dizer, acho. Adrien e eu não estávamos sozinhos quando acordamos. Eu tenho que conhecer todos vocês. Asta sorriu de volta para ela, embora os dois tenham começado a rir quando Adrien se colocou entre eles e acariciou os dois com um ronronar, causando uma sensação de cócegas. Feodora não pôde deixar de ter um sorriso no rosto enquanto se sentava entre os dois túmulos. Acho que vocês não têm nada com que se preocupar, não é? Feodora disse, dando alguns tapinhas nos pedaços de terra. Vou consertar isso para nós quando me tornar um cavaleiro mágico. Apenas espere e veja. Vou deixar vocês dois orgulhosos. Yuno foi o último a deixar a Torre Grimoire porque decidiu investigar algo. Foi em relação ao Pris, é claro. Felizmente a torre tinha uma biblioteca e ele também fazia pesquisas. Algo sobre como ela respondeu a ele outro dia não pôde deixar de incomodá-lo um pouco. Ele sempre ouvia histórias sobre o herdeiro perdido do reino Clover, que nasceu entre a raça antiga há 500 anos. Ele poderia dizer pelo som de sua voz que ela parecia estranha. Ele lia a história dos elfos desde criança, sobre como eles eram demônios que possuíam magia poderosa, mais poderoso que o do rei mago combinado. Dizia-se que o herdeiro perdido era aquele que traria a paz entre os elfos e os humanos, embora eles tivessem desaparecido antes que isso acontecesse. Algo na maneira como ela respondeu a ele na primeira noite foi no mínimo estranho. Ele podia sentir o medo e a preocupação na voz dela naquela noite, mas o porquê? Ele não tinha muita certeza. Ele saiu da Torre Grimoire e não pôde deixar de pensar, não adianta. Nenhum dos livros aqui fala sobre o herdeiro perdido. Não há nome nem descrição, nem mesmo uma foto ou um esboço. É como se eles tivessem sido apagados da existência. Ele pensou nas palavras de Pris, ou bem, na maneira como ela havia formulado sua resposta. Eu conheço e conheci pessoas que o conheciam, mas nunca o conheci. Desculpe. Prisma. Ele pensou, eu sei que ela não é necessariamente uma pessoa má, mas não posso deixar de sentir que ela está escondendo alguma coisa. Yuno logo parou quando viu duas pessoas na sua frente, embora apenas pela expressão em seus rostos ele pudesse dizer que não era exatamente para um encontro amigável. Ei! Seu amigo disse, você não precisa ir tão longe. Devíamos ter sido as estrelas hoje. Ele lhe disse, e ainda assim, este camponês recebe um grimório de trevo de 4 folhas? Ele logo pegou seu próprio grimório. Espere não. Tem que transformar isso em cinzas. As chamas logo apareceram a seus pés antes de seguirem em direção a Yuno. Yuno estava calmo, com apenas um movimento do pulso. Ele fez uma cúpula de vento enquanto dividia a parede de chamas ao meio, deixando-o completamente intocado. Quando o fogo desapareceu, o chão, exceto onde ele estava completamente queimado, pois estavam apenas pequenas chamas. Ele, o adolescente exclamou, ele segurou minhas chamas sem nem usar seu grimório. Ele estalou a língua antes de se virar para o amigo. Ei, faça alguma coisa. Mamas. Ele gaguejou. Apenas calhe a boca e faça isso. Ele disse a ele. Antes que qualquer coisa pudesse acontecer, correntes surgiram de repente das paredes, prendendo os atacantes de Yuno, fazendo-o pular ligeiramente. Um homem alto e magro logo deu um passo à frente. Ele tinha cabelo preto longo, ondulado e bagunçado. Ele parecia ter uma cicatriz queimada na mão esquerda do rosto. Ele usava um macacão preto com um par de cintos e uma bolsa em volta da coxa direita, enquanto usava uma capa vermelha em volta dele. Um conjunto de correntes parecia estar flutuando ao redor de seu corpo, enquanto ele parecia ter um grimório azul gelo. Sinto muito, ele disse, mas não posso deixar você queimar aquele grimório. Não se preocupe em resistir. Minha magia de criação. Corrente de ferro aprisionada restringe a magia e os movimentos daquele que ela captura. Yuno estava de guarda alta enquanto olhava para o homem. Quem é você? Até recentemente eu era um cavaleiro mágico bastante conhecido chamado Revi da Magia da Corrente. Ele respondeu, mas fui expulso porque sou um ladrãozinho miserável. Então, correntes logo emergiram do chão enquanto se enrolavam no corpo de Yuno de repente enrolado em um conjunto de correntes antes que ele pudesse agir. Seu próprio grimório voou de sua mão e a corrente o prendeu antes de trazê-lo até ele. Revi, foi? Yuno disse calmamente, é inútil você roubar isso. O único que pode controlá-lo é a pessoa que o grimório escolheu. O homem chamado Revi terminou por ele. No entanto, colecionadores clandestinos estão comprando grimórios, com trevos de 4 folhas por preços absurdos. Ele deu alguns tapinhas na capa e disse, 4 folhas pode ter escolhido você, mas você acabou de recebê-lo. Você ainda é um pintinho. O livro logo caiu em sua mão quando ele deu uma risada. Que pena para você eu estar na vizinhança. Revi disse, localizei alguém de valor aqui em sua pequena vila, mas encontrei algo ainda melhor. Os olhos de Yuno se arregalaram com isso, alguém de valor? Que azar para você.
Revi disse, sua lenda vai acabar, antes mesmo de começar. Ele logo notou o pingente que estava em seu pescoço. Ei, esse pingente parece valer alguma coisa também. Acho que vou levar isso. Fuga dele, seu idiota. Dos arbustos logo acima de suas cabeças, uma garota familiar saltou. Ela possuía manoplas familiares de garras de gelo enquanto atacava Revi de frente, embora ele fosse rápido em bloqueá-la. Feodora! Yuno exclamou. Feodora estalou a língua em aborrecimento antes de saltar para trás, ganhando alguma distância entre ela e Revi. Droga, ela disse. Isso não funcionou. Oh, Revi disse. Este é um amigo? Ei! Asta logo saltou de cima, mas bateu com força na parede antes de cair no chão, fazendo-os olhar para ele sem jeito. Seriamente? Feodora disse dando um tapa na cara. Asta logo se levantou antes de gritar. O que você pensa que está fazendo? Asta parou quando viu que os examinados anteriores estavam amarrados em correntes. Feodora lançou-lhe um olhar como se quisesse dizer realmente. Quem é você? Asta gritou enquanto apontava para Revi. Oh, agora você notou o cara com correntes. Feodora disse sarcasticamente antes de balançar a cabeça. Seu idiota. Ei! Asta gritou ao perceber o que estava segurando. Esse é o Grimório de Yuno. Por que você está com ele, seu ladrão? Oh meu Deus, porque sou seu amigo? Ela disse em um tom de voz desdenhoso. Revi logo olhou para os dois, reconhecendo-os pela aparência. Espere, eu me lembro de vocês dois. Revi disse. Você é o garoto que não ganhou um Grimório e ouvi dizer que você é um estranho. Então você nos conhece. Feodora disse com um olhar furioso. Que bom, seu pequeno ladrão. Sim, claro, sou um pirralho patético. Asta logo disse, mas um Grimório é precioso para quem o recebe. Devolva-o para Yuno, seu idiota. Revi não pôde deixar de rir disso, pois tinha um sorriso malicioso no rosto. O mundo exterior é um lugar onde ações desonestas como essa podem ser ignoradas. Mas vocês dois, o Grimório logo virou uma página enquanto ele riu, estarão mortos antes que vocês mesmos descubram isso. O Grimório brilhou quando os olhos de Yuno se arregalaram em compreensão. Asta, Feu! Yuno gritou, saia daqui. Feodora quebrou o pescoço 2 vezes enquanto Asta se preparava. Eu não vou fugir. Asta logo atacou ele, de um perdedor desgraçado como ele. As correntes logo foram empurradas para ele e Feodora enquanto ela rapidamente seguia seu exemplo. Os dois escaparam de seus espinhos enquanto Fedora ia à sua frente enquanto Asta ficava atrás dele. Com um grito, os dois foram atacá-lo dos dois lados, mas as correntes logo os agarraram. Um par deles envolveu os braços de Fedora, enquanto um conjunto foi enrolado na cintura e na barriga de Asta. No momento em que as correntes tocaram Feodora, o gelo se quebrou. O inferno! Ela exclamou, enquanto tentava desesperadamente se libertar minha magia. Ainda não terminei. Asta gritou enquanto se aproximava de Revi. Não, ele disse. Você terminou. As correntes logo vieram de cima dele, pois com as restrições sobre ele, ele não conseguia se mover. As correntes o atingiram com força, deixando alguns cortes nele, fazendo com que os olhos de Yuno e Fedora se arregalassem em choque e horror. Magia de criação. Dança da víbora sem poço. Asta, Yuno e Feodora gritaram. Asta gritou quando as correntes foram empurradas em sua direção, fazendo-o bater na parede, formando uma nuvem de poeira. Asta tossiu sangue ao cair no chão. Que golpe forte! Então, este é o poder dos magos de fora desta cidade. Não há como vencê-lo apenas com meu treinamento físico. Revi deu um passo em direção a ele. Essa foi sua tentativa de resgatar seu amigo? A expressão no rosto de Asta mudou ligeiramente quando Revi se aproximou. Ele nem sequer se encolheu quando colocou a bota no ombro. Obrigado por isso, seu pirralho inútil. Revi disse. Não. Asta disse. Ainda não. Ainda não terminei. Eu vou ser o Rei Mago. Revi colocou mais pressão em sua bota, fazendo Asta se encolher um pouco. Você? O Rei Mago? Eu tenho a capacidade de descobrir quanto poder mágico alguém tem com essas correntes. E você não tem magia alguma. Os olhos de Asta se arregalaram de horror com isso. Revi deu uma risada. Não é de admirar que você não tenha adquirido um Grimório. Você deve ter nascido assim. Pensar que falta um grama de magia. Neste mundo, magia é tudo. Asta empalideceu com isso quando sua visão ficou confusa de repente quando ele olhou para o chão. Espere. Isso significa. Não importa o quanto eu tente, não vou usar magia? De jeito nenhum? Mas, não. Isso não pode ser. Certo. Revi riu ao dizer. Não se preocupe, pirralho. Vou acabar com seu sofrimento. Um conjunto de correntes logo flutuou acima da cabeça de Asta, fazendo Feodora e Yuno olharem horrorizados e percebendo o que iria acontecer. Feodora lutou mais contra suas restrições, sem se importar se seus pulsos e braços abrissem feridas. Asta! Feodora exclamou. Asta, o que você está fazendo? Asta! Yuno gritou. Asta não se mexeu, pois permaneceu sem vida como uma boneca. Revi deu uma risada enquanto se preparava para desferir o golpe final. Asta não! Ambos gritaram. Pouco antes do golpe final ser desferido, eles foram levados de volta quando uma flecha atravessou as alças das correntes, prendendo-os na parede. Os 3 pularam quando Asta levantou a cabeça. O que? Revi exclamou. De repente, ele se viu sendo chutado para o lado, fazendo-o tropeçar e cair no chão. Ele conseguiu se recompor. No momento em que ele fez isso, uma jovem saltou de cima e pousou bem na frente de Asta, enquanto ele parecia surpreso ao vê-la armada e pronta. Ele viu que ela foi a responsável por disparar a flecha. Ela colocou o arco nas costas enquanto se preparava para lutar. Deixe meus amigos em paz. Ela disse enquanto tinha uma certa expressão em seus olhos. Quem você pensa que é? Revi começou a dizer antes de se interromper. Ele examinou a aparência da jovem. A princípio ele pensou que ela fosse estrangeira por causa do que vestia, embora não tenha demorado muito até que ele notou suas orelhas. Parecia imperceptível para alguns, embora ele pudesse ver claramente como dia.
Suas orelhas podiam ter traços humanos, mas ele viu pequenas pontas bem no topo. Não, Rekvi começou a dizer com seu sorriso malicioso retornando, de jeito nenhum. Ele começou a rir, o que fez todos recuarem. Todos exceto Pris, que permaneceu calmo. Você é o único. Rekvi disse. Você é realmente ela. Asta, Feodora e Yuno não puderam deixar de se perguntar sobre o que ele estava falando, embora o que ele disse a seguir tenha chocado a todos. Você é a princesa perdida de Clover? Os olhos de Yuno e Fedora se arregalaram com esta informação recém-descoberta, enquanto o queixo de Asta caiu quando ele olhou para a garota à sua frente. Ifen 500 anos atrás, aldeia Eredali. A neve cobriu a maior parte da terra, deixando o manto branco até onde a vista alcança. Havia edifícios que pareciam ter sido construídos em torno das árvores. A maioria das casas tinha pontes conectando-se a uma das outras casas, enquanto algumas pareciam ser feitas pelo homem, ao contrário das casas na árvore. Como era meio-dia, ouviu-se o som do grito de uma mulher. Uma pequena multidão de humanos e elfos estava reunida em torno de uma casa feita de madeira e pedra, semelhante a uma cabana de um andar. O som do grito da mulher podia ser ouvido lá dentro. Uma jovem elfa estava deitada na cama enquanto gritava de agonia. A mulher tinha longos cabelos brancos e olhos laranja porque ela usava um vestido branco simples, uma fera mágia, que era um grande pássaro parecido com uma águia com 4 asas. Sentou-se ao lado da cama da mulher enquanto ele parecia confortá-la enquanto gentilmente encostava sua cabeça na dela, pois sabia que ela estava com dor, pois ela estava dando à luz. Algumas mulheres, tanto humanas quanto elfas, também estavam na sala. Um deles estava colocando um pano úmido na testa, enquanto o outro segurava sua mão com força. Havia uma terceira que estava do outro lado da cama, enquanto ela ajudava. A terceira mulher era uma elfa como ela, pois tinha o mesmo cabelo branco que ela. O dela era longo, mas trançado até a cintura. No entanto, houve algumas diferenças em relação à mulher elfa. Seus olhos eram castanhos claros com uma tez caramelo mais clara em sua pele. Ela vestia uma jaqueta cinza cobrindo uma camisa azul com calça marrom e botas com ombreiras armadas e uma lança nas costas. Vamos, Alma. Ela insistiu. Você está quase lá. Empurre. A mulher chamada Alma recostou-se no travesseiro enquanto gritava. O que? Ela engasgou. Parece que estou fazendo Yukiko. A elfa chamada Yukiko disse. Bem, você não está fazendo um bom trabalho no que quer que esteja fazendo. Ela engasgou ao gritar. Eu vejo a cabeça. Você está quase lá. Mais um empurrão para resolver. Parece que estou morrendo agora, droga. Alma não pôde deixar de gritar. Não sei se consigo fazer isso. Yukiko disse a ela. Vamos, Alma. Aguente firme. Seu bebê está quase chegando. Alma logo soltou outro grito, desta vez mais alto que o anterior. No momento em que sua voz cessou, uma nova se fez conhecida. Tinha sido o som do choro de um bebê. Quando Alma abriu os olhos, viu Yukiko segurando seu filho, pois ela foi rápida em limpá-lo e embrulhou-o em um cobertor vermelho. Yukiko disse enquanto balançava o bebezinho para acalmá-lo enquanto limpava e cortava o umbilical. Pronto, aí menina. Está tudo bem. Sua tia Yukiko está com você. Vou te dar para a mamãe, viu? Yukiko trouxe o bebezinho para a Alma depois de envolvê-lo em um cobertor fofo. Ela cuidadosamente a pegou nos braços enquanto a embalava suavemente, como se ela estivesse chorando. Olhe para você, pequenina. Alma disse gentilmente enquanto o choro do bebê parecia ter se acalmado. Ela notou o cabelo prateado que ela tinha e seus olhos sendo de um roxo lilás e que suas orelhas tinham pequenas pontas. Você é tão linda. Ainda mais do que eu imaginava. Bem-vindo ao nosso mundo. O pássaro desceu até o bebezinho. Ele inclinou a cabeça, então estava olhando para ela enquanto fazia um barulho curioso. Seja gentil, espírito. Alma disse à criatura. Ela não é como eu. Ainda não. A criatura espírito apenas esfregou a cabeça no corpinho dela enquanto agitava as penas. O bebê riu fazendo as mulheres na sala derreterem ao vê-lo. Parabéns, senhora Alma. Outro elfo disse que os céus abençoem seu filho com boa sorte. Ela vai animar as coisas por aqui. A outra mulher que era humana disse. E o Kiko acrescentou com uma risada enquanto enxugava as próprias lágrimas. Ela definitivamente irá. Alma. Eles ouviram a porta se abrir antes que um homem familiar entrasse correndo na sala, pois estava completamente sem fôlego. O homem era humano quando tinha 20 e poucos anos. Ele tinha cabelo loiro platinado e seus olhos eram roxos. Ele usava um manto preto e verde com uma calça marrom escura por baixo, assim como uma capa azul escura sobre toda a roupa. Seu manto na área do peito tinha a insígnia de um trevo. Rei Zeid. As duas mulheres disseram antes de baixarem a cabeça. Zeid. Alma disse com um sorriso de alívio no rosto. Você está aqui. Graças a Deus. Alma eu. O homem chamado Zeis começou a dizer antes de ser interrompido quando viu a expressão no rosto de Yukiko. Yukiko imediatamente se aproximou e bateu com força na cabeça dele, quase o derrubando. Ela gritou. Você está atrasado. Como pode ser atrasado para o nascimento do seu primeiro filho? Nem mesmo meu marido se atrasou para que eu dei a nascimento do seu filho. Eu estava na fronteira da vila quando Lishit me disse que entrou em trabalho de parto. Zeid argumentou. O que você esperava que eu fizesse? Estávamos afastando bandidos. Yukiko deu-lhe outro tapa na cabeça enquanto gritava. Isso não é desculpa. Meu marido foi capaz de enfrentar 2 tribos de bandidos e ainda chegou a tempo para este bonito momento. Você está se gabando disso. Zeis gritou confuso. Senhora Yukiko. A mulher elfa disse, enquanto assegurava. Por favor, não levante a voz. O bebê? Yukiko rosnou enquanto olhava para Zeid enquanto estalava o pescoço. Vou te ensinar uma lição agora mesmo, Zeid. Ou talvez devêssemos dar-lhes privacidade agora? A amiga da elfa disse, enquanto começava a arrastá-la embora. Vem agora, senhora Yukiko. A mulher elfa disse a ela. Talvez precisemos de ajuda para dispersar a multidão lá fora. Yukiko gritou enquanto se debatia. Deixe-me ir. Deixe-me em sua bunda pomposa real. Vou vencer ele até a morte. Pouco antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, as portas se fecharam e Zeid deu um suspiro de alívio. Eu sinto muito.
Zayd disse se desculpando, mas eu estava preocupado que se os bandidos. Alma apenas fez sinal para que ele parasse enquanto Spirit se acomodava no chão, embora não fechasse os olhos, eu sei. Está tudo bem. Ela logo estendeu a mão para ele, ainda segurando firmemente o bebê, venha conhecer nossa filha. Zayd não pôde deixar de rir baixinho disso. Ele tirou a capa, colocando-a sobre uma espreguiçadeira, antes de ir até a cabeceira dela. Ele olhou para o bebê enquanto ela olhava para ele com curiosidade. Uma filha. Ele disse sem poder deixar de cutucar sua bochecha mole. Na verdade, temos uma menina. Isso nós fazemos, meu amor. Alma disse, isso nós fazemos. Zayd estendeu o dedo para o bebê. O pequeno percebeu quando sua expressão se iluminou. Ela é como tudo que eu sonhei. Zayd disse, antes de dar um beijo na bochecha de Alma. Você fez um ótimo trabalho trazendo-a aqui. Alma sorriu ao se apoiar em seu ombro antes que o bebê bocejasse e fechasse os olhos. Ela logo a entregou a Zayd, pois ele havia se afastado um pouco. Está tudo bem, eu sei que você não vai machucá-la. Ela disse. Instintivamente Zayd a embalou, certificando-se de que sua cabeça estivesse apoiada. Ela é tão pequena e frágil. Zayd comentou, antes de notar a aparência das orelhas dela ao notar os pequenos pontos. As orelhas dos elfos normalmente ficam assim quando são bebês? Não. Ela respondeu, os anciões da nossa tribo me disseram há algumas semanas que ela ficaria entre uma elfa e uma humana. Ela é a primeira mestiça da nossa tribo. Com isso, Zayd não pôde deixar de parecer surpreso. Por que você não me contou antes? Não sei. Alma respondeu encolhendo os ombros. Acho que só queria ter certeza de que o que os mais velhos me disseram era verdade. Zayd não pôde deixar de soltar um suspiro, embora não estivesse zangado com ela ou algo parecido. Ele subiu na cama deitando-se ao lado de Alma, ainda segurando o bebê e tirando os sapatos. Usando o braço livre, ele colocou-o em volta dos ombros dela enquanto olhava para o bebê. Isso me lembra. Zayd disse, acho que pensei no nome perfeito para nosso filho. Realmente agora? Alma perguntou a ele. Zayd acenou com a cabeça. Você estava tendo dificuldade em decidir enquanto ainda carregava. Então me dei ao trabalho de decidir por você. Isso é apropriado. Alma disse, considerando que você estava atrasado de acordo com Yukiko. Zayd riu levemente enquanto se acomodava nos travesseiros. Prisma. Ele logo disse com um sorriso. O nome do nosso filho a partir de hoje será Prisma. Prisma. Alma enunciou, antes de dar outra risada suave. Acho que esse nome se encaixa, para nossa jovem princesa. Alma logo adormeceu enquanto Zayd sorria para sua filha. Prisma. Ele logo disse, dando um beijo na bochecha do bebê, você vai fazer grandes coisas. Presente, Torre Grimório Village. Asta, Yuno e Feodora permaneceram em choque com o que acabaram de ouvir. Na frente deles, bem diante de seus olhos, a jovem elfa humana diante deles era alguém que eles menos esperavam. Eles simplesmente acharam difícil acreditar, eles poderiam jurar que era algo saído de um sonho. Ah, Asta disse enquanto olhava para Pris, princesa perdida? De jeito nenhum, Feodora disse atordoada. Ela é, na verdade, a verdadeira. Yuno disse, chocado. Revi retraiu sua própria magia enquanto ria. Quem poderia imaginar? Muitos de nós passamos séculos procurando pelo herdeiro perdido de Clover. Uma garotinha como você. Pris foi surpreendido por isso. Ei, isso é um pouco desnecessário. As correntes logo flutuaram ao redor dele enquanto Revi riu. Afinal, é meu dia de sorte. Não só posso pegar o grimório de 4 folhas, mas também sequestrar a princesa perdida. Pris logo tirou as espadas de gancho de sua bainha, pois logo a segurava em pares. Você não precisa fazer isso. Pris disse a ele, devolva o grimório de Yuno e eu deixarei você ir em silêncio. Revi soltou uma risada ao dizer, você está brincando, certo? O grimório daquele garoto vale uma fortuna. Não vou desistir disso. E com você será o dobro, não o triplo disso. Se você não sair em silêncio, Pris disse enquanto se preparava, então eu farei você. Vá em frente e tente. Revi disse divertido. Revi logo usou sua magia quando correntes começaram a voar em sua direção. Eles ficaram surpresos quando Pris fez as divisões enquanto evitava as correntes. Ela logo se levantou antes de correr em direção a Revi. Ele enviou mais correntes em sua direção e até fez algumas delas saírem do chão, na tentativa de desacelerá-la. Embora ela tenha provado ser muito rápida ao conseguir escapar de cada um deles, fazendo com que os 3 olhassem para ela com tanta admiração. Prisma deslizou por baixo de Revi antes que ela prendesse a lâmina em seu tornozelo, forçando-o a virar. Com um salto, ela o chutou com força no estômago, fazendo-o engasgar. No momento em que seus pés tocaram o chão, mais correntes saíram da parede. Pris se moveu com facilidade enquanto bloqueava os outros com suas lâminas. Ela até usou suas espadas de gancho para andar ao longo das correntes antes de chutá-lo bem no rosto. Ela está batendo nele. Asta disse, chocado. Essa criança, Feodora disse, ela é outra coisa. Revi rosnou antes de virar várias páginas do grimório enquanto olhava para a jovem. Você vai pagar por isso. Ele gritou antes de gritar, magia de criação. Dança dos Pitres Pipers. Prisma. Cuidado. Yuno gritou. Várias correntes logo emergiram do chão e das paredes, pois de repente cercaram Pris e a pegaram de surpresa. As correntes a teriam cortado em pedaços, se não fosse por uma familiar explosão azul clara que queimou o metal. Um raptor familiar logo apareceu correndo na esquina. Adrien! Prisma, Yuno e Feodora exclamaram aliviados. Adrien soltou um rugido enquanto atacava Revi. Ele não teve tempo de contemplar quando Adrien deu uma cabeçada, causando-lhe alguns cortes graças aos seus pequenos chifres. Revi se manteve firme enquanto atacava com suas correntes. Embora Adrien tenha provado ser rápido ao pegar uma corda de corrente com os dentes antes de chicotear Revi com a cauda. Pris deu uma risada. Aí garoto Adrien.
Ela logo se abaixou e se escondeu quando o outro conjunto de correntes a atacou. Adrien rapidamente foi em seu auxílio, enquanto disparava bolas de energia nas correntes que vinham em sua direção. Asta estava observando como os dois trabalhavam bem juntos e, ao mesmo tempo, não pôde deixar de sentir um pouco de inveja. Ele começou a pensar consigo mesmo. Cara, Prince está dando tudo de si apesar de não ter magia. Sua expressão logo mudou quando ele olhou para o chão. Ela tem sorte. Enquanto isso, eu mesmo sem magia. Eu não poderia fazer nada. Eu simplesmente não valho nada. Pris logo pulou na cauda de Adrien antes que ele a lançasse. Ela pousou bem em seu peito antes de se afastar dele. Ela logo agarrou a capa dele e colocou-a sobre a cabeça dele, cobrindo seu rosto antes de enfiar a lâmina no chão, fazendo com que a capa dele ficasse presa. Ele começou a lutar enquanto soltava gritos abafados. Já que você não está disposto a jogar bem, Pris disse antes de desfazer as correntes do grimório de Yuno, vou retirar isso. Ela conseguiu tirar as correntes enquanto pegava o grimório nas mãos. Ela logo correu até Yuno quando começou a examiná-lo. Você está bem? Ela perguntou. Ele não te machucou muito, não é? Yuno não lhe deu uma resposta direta ao dizer. Você é a princesa. Sim, eu sei. Ela disse com um sorriso estranho. Grande surpresa. Eu entendo muito isso. Você tem muita explicação para dar, você sabe. Feodora disse a ela. Não pense que você pode largar isso. Tudo bem. Ela disse a eles. Vou contar tudo a vocês, mas agora preciso me concentrar em tirar vocês daqui. Ela logo pegou as correntes quando começou a puxá-las, tentando pelo menos afrouxá-las. Adrien fez o mesmo com Feodora quando começou a puxar as correntes dela com a boca. Embora não importasse o quanto tentassem, não conseguiam fazê-lo se mover. Caramba! Prisma disse. Vamos. Você não pode usar as espadas de gancho para cortar as correntes. Feodora disse. As espadas não são capazes de cortar nada. Ok, primeiro. Pris disse enquanto puxava com mais força usando o corpo de Yuno como apoio. Minhas espadas podem ser úteis, mas não são tão úteis. Ela grunhiu levemente. Mesmo se fossem, eles não estão misturados com magia. Por isso, estou puxando o mais forte que posso. Prisma. Yuno disse a ela. Você tem que sair daqui. Você não tem magia, lembra? Ela balançou a cabeça com isso. Desculpe, amigo, mas não vou deixar nenhum de vocês para trás. O prisma foi cortado com um grito, quando ela encontrou algo perfurando seu lado, fazendo-a congelar e soltar as correntes. Para grande horror de Yuno e Fedora, eles viram que uma corrente foi responsável por isso. Ela logo foi jogada contra a parede, quase caindo sobre Asta enquanto gritava de agonia quando a corrente se retirou. Eles viram que Rekvi estava parado ali, pois sua capa estava rasgada e ele segurava a lâmina do gancho dela. Ele usou suas correntes para pegar o grimório de Yuno novamente. Prisma. Yuno e Feodora gritaram. Adrien soltou um grito quando seus olhos mudaram. Ele soltou um rugido quando foi atacá-lo novamente e desta vez ele estava mostrando os dentes para ele. Não dessa vez. Rekvi disse. As correntes emergiram do chão, envolvendo-se instantaneamente em suas pernas e em sua boca quando ele foi puxado para o chão e bateu com força. Adrien não. Pris gritou antes de gritar quando Rekvi pressionou o pé contra seu ferimento. Foi um show muito bom. Rekvi disse. Que pena, eu estava planejando trazê-lo ileso, mas você me forçou. A culpa é sua, você sabe. Pris gritou quando sentiu Rekvi pressionar o pé com mais força em sua ferida aberta. O olhar de Feodora parecia ter se intensificado, enquanto ela lutava com mais força contra as restrições. Yuno tinha um olhar frio quando começou a fazer o mesmo. Asta, entretanto, nem sequer se encolheu enquanto chorava. Adrien fez o possível para se livrar de suas próprias restrições, enquanto rosnava agressivamente. Seu covarde! Feodora gritou. Afaste-se dela. Rekvi logo disse a ela quando começou a chutá-la. Porque você arriscou sua própria vida por esses camponeses. Você é basicamente da realeza. Você está acima deles. Você não deveria gastar seu tempo com ratos como eles. Pris sentiu lágrimas brotarem de seus olhos enquanto ele pressionava com mais força seu ferimento. Ela começou a dizer. Não importa. Eu sou uma pessoa viva, assim como eles. Não deveria importar se sou da realeza ou não. Eles são meus amigos. Ela logo foi chutada com força no estômago e logo foi agarrada pelos cabelos. O que você sabe sobre essas pessoas? Rekvi disse. Comparados a você, eles não são nada. Principalmente o pirralho sem magia. Rekvi gesticulou para Asta quando Pris percebeu que ele estava sem vida como uma boneca. Quero dizer, pensar que alguém patético assim existiu. Ele não será capaz de encontrar um emprego e muito menos se tornar o rei mago. Você não sabe disso. Pris começou a dizer antes que sua cabeça batesse na parede, quebrando seu nariz instantaneamente. Rekvi não pôde deixar de rir. Você não está com eles há muito tempo, não é? Aposto que até os amigos deles zombam dele por não ter magia. Sim, talvez. Asta pensou. Feodora conseguiu seu grimório e Yuno. Ele é simplesmente incrível. Ele foi escolhido por um grimório de 4 folhas. Ele não pode fazer nada neste mundo. Rekvi continuou. Na verdade, ele deveria simplesmente desistir, antes mesmo de tentar. Encare os fatos. Ele nasceu um perdedor. Isso não é verdade. Prisma argumentou. Ele está certo. Ele pensou novamente. Não importa o quanto eu tente, algumas coisas simplesmente não podem ser evitadas. Não posso ser como Yuno. Não posso ser como Feu. Não posso nem mesmo manter a minha posição como um prisma. Seus olhos começaram a se fechar. Eu deveria desistir. Ei, quem você está chamando de perdedor? A maioria deles foi levada de volta porque Yuno foi quem chamou a atenção de Rekvi. Yuno? Prisma disse chocado. Asta, Yuno disse. É verdade que você não será capaz de se tornar o rei mago, não importa o que aconteça. Isso deveria ajudar como? Prisma gritou confuso. Você ouviu isso?
Rekvi zombou. Até seu amiguinho está dizendo que é impossível. Isso é porque Yuno logo disse, eu vou me tornar o Rei Mago. Com isso a maioria deles pareceu um pouco surpresa, todos exceto Feodora, que tinha um sorriso no rosto. Ele não é um perdedor. Yuno disse, Asta, é meu rival. A vida nos olhos de Asta parecia ter retornado quando algo em sua cabeça simplesmente disparou. O seu rival? Rekvi disse, enquanto esfregava o pé na lateral do Pris, enquanto apontava para Asta, aquele pirralho que não tem magia alguma. Você não sabe absolutamente nada sobre ele, idiota. Feodora disse, Asta não aceita merda de ninguém. Especialmente de gente como você. Rekvi deu uma risada. Ah, é mesmo. Um perdedor como ele. Ele não pode fazer nada além de... Rekvi foi levado de volta quando sentiu uma mão em seu tornozelo. Ele olhou e viu que era Asta que estava olhando para ele. Ainda não. Ele disse, ainda não. Terminei. Asta logo deu um empurrão forte em Rekvi enquanto fazia tropeçar enquanto Pris olhava para Asta com admiração enquanto ele ficava na frente dela de forma protetora. Ele limpou o sangue da boca enquanto colocava a cabeça no chão. Yuno, Feodora, Pris, Asta começou a dizer. Desculpe, você tinha que ver esse meu lado patético. Espere um segundo. Ele logo levantou a cabeça, enquanto dava a Rekvi um olhar cheio de determinação. Vou chutar a bunda desse cara. Tudo ao seu redor parecia ter mudado. O céu crepuscular parecia ter desaparecido quando uma estranha luz azul apareceu, e luzes vermelhas na forma de flocos de neve apareceram enquanto flutuavam em direção ao céu. Asta quase ficou cego por uma luz vermelha à sua frente, assim como Pris. No momento em que abriu, ficou chocado ao ver que tinha sido um grimório. Asta disse chocado ao perceber o quão sujo o livro estava. A única coisa que conseguiu perceber foi que tinha um trevo de 5 folhas. Eu sabia. Yuno disse com um sorriso. Não há como Asta não ter sido escolhido. Vá em frente, Asta. Feodora aplaudiu. Chute a bunda desse cara até o próprio rei. O livro logo abriu em uma determinada página antes de ser levado de volta quando uma espada emergiu de suas páginas. Flutuou no ar antes de se lançar no chão bem na frente de Asta. Uma espada? Prisma disse chocado. Rekvi empalideceu com isso pois estava em mera descrença. Você é mágico? Ele não. Isso não pode estar certo. Você não tem nenhuma magia em você. O que diabos é esse grimório? Quem é você? Como se estivesse cheio de adrenalina, Asta levantou-se, pegou o cabo da espada e puxou-a do chão enquanto se preparava. Sua coisa miserável sem poderes mágicos. Rekvi gritou enquanto deixava cair o grimório de Yuno e mais correntes apareciam atrás dele. As veias de Asta saltaram de seus braços antes que ele desse um golpe com sua espada. Diante de seus olhos, eles viram que as correntes haviam desaparecido em um instante. Ele anulou minha magia. Rekvi exclamou. Isso agora mesmo, Pris disse com admiração. Isso foi antimágia? De repente, Pris sentiu o que parecia ser um batimento cardíaco, quando as luzes vermelhas começaram a se reunir ao seu redor. Ela se levantou assim que as luzes vermelhas começaram a cercá-la. O que é? Seu pequeno pirralho. Rekvi gritou. Magia de criação. Dança dos Pitlis Pipers. Várias correntes apareceram sobre suas cabeças enquanto se preparavam para derrubar Asta com um único golpe. Asta, Yuno e Feodora gritaram. Oh droga! Asta exclamou ao descobrir que não havia como bloquear o ataque. Rekvi deu uma risada perturbada ao dizer. Pega isso, seu rato. Os olhos de Pris se arregalaram enquanto diante de seus olhos representava uma cena familiar, porém confusa, em sua cabeça. Seu olhar mudou ligeiramente enquanto ela cerrava os dentes. Deixa-o em paz. Ela gritou. As esferas vermelhas logo se juntaram ao lado dela, quando de repente outro grimório com 5 folhas como o de Asta apareceu, embora o grimório não estivesse uma bagunça como o dele, já que a capa era preta como chumbo com uma silhueta cinza claro de um dragão enquanto brilhava em uma cor vermelho rubi. A silhueta parecia prestes a consumir o trevo do meio. À medida que as páginas viravam, uma arma apareceu. Ela instintivamente segurou a alça enquanto a puxava para fora das páginas enquanto seu olho esquerdo ficava branco e sua pupila ficava estreita e assada. A foice que ela pegou era uma grande foice, pois ao longo de onde a lâmina havia se conectado parecia haver um crânio de dragão que havia sido quebrado e seus olhos brilhavam com um brilho branco e fraco. Ela saltou bem acima da cabeça de Asta antes de balançar a foice com força e rapidez. Num instante, as correntes transformaram-se subitamente em pó. No momento em que seus pés tocaram o chão, a poeira fluiu para os olhos da foice enquanto brilhava vigorosamente. O Kyoki. Impossível. Rekvi gritou. Pris olhou para a foice como se ela estivesse em puro choque pela arma em suas mãos. Ela podia sentir o peso sobre ele, pois era leve como uma pena. Ela ficou completamente inconsciente de que seu olho havia mudado para branco, pois sua pupila estava obstruída e estreita. Ela ficou maravilhada com a arma em suas mãos. Uau! Ela disse enquanto olhava para a foice. O que? Isso é? Asta logo percebeu a mudança em seus olhos, enquanto seus olhos se arregalaram de choque. Essa cor, Asta pensou, é a mesma de quando a encontramos naquela árvore. O que é isso? Rekvi exclamou, estou vendo não apenas um, mas 2 pirralhos antimágicos? Asta nem Pris não entendiam o que estava acontecendo com eles, embora naquele momento parecessem não se importar. Ambos pegaram os cabos de suas armas antes de atacá-lo, enquanto Rekvi sentia o medo crescer em seu corpo. Mesmo sem poderes mágicos, os dois começaram a dizer, eu protegerei as pessoas que são preciosas para mim. Prisma logo disse, eu vou me tornar o Rei Mago. Asta acrescentou. Ambos apontaram suas armas para Rekvi, pois ele não tinha como bloquear seus ataques. Não desistindo. Ambos gritaram, é a nossa magia.
Com uma força agressiva, eles o atingiram com força e rapidez, fazendo com que Rikvi voasse e batesse na parede atrás dele, criando uma enorme rajada de vento, quase derrubando Feodora e Yuno, apesar de ainda estarem amarrados em correntes. Quando se recuperaram, viram que ele havia desmaiado porque tinha um ferimento na cabeça. Eles viram que suas correntes logo se desfizeram quando se encontraram em movimento novamente. As estranhas luzes pareciam ter desaparecido e os dentes de leão e o céu crepuscular voltaram. Pris logo transformou Asta enquanto os dois sorriam e riam do que tinham acabado de fazer, embora a risada deles tenha cessado quando Pris caiu de joelhos. A foice desapareceu das pontas dos dedos e o grimório caiu ao seu lado. Asta rapidamente foi até ela, assim como Adrien vendo como ele havia sido libertado das correntes. Você está bem, Asta disse depois que pegou seu livro e a estranha espada desapareceu. Pris deu uma risada ao se virar para ele. Ele percebeu que os olhos dela haviam voltado ao normal. Eu sinto que deveria estar te perguntando isso. Ela segurou o lado enquanto se encolheu um pouco, embora ainda não pudesse deixar de sorrir. Isso foi muito legal, Asta. Asta deu uma risada estranha ao dizer. Eu desenvolvi meus músculos, já que não pude usar nenhuma magia. Acho que acabou sendo muito útil. Eu direi. Prisma respondeu. Adrien gentilmente empurrou a mão de Pris para fora do caminho antes de dar algumas lambidas em seu ferimento, fazendo-a estremecer um pouco, embora ela permitisse. Obrigado, amigo. Pris disse, coçando o queixo. Adrien fez um roronar antes de se virar para Asta. Ele pulou quando lambeu o lado da cabeça onde havia seu próprio ferimento enquanto soltava um grito. Adrien! Asta gritou quando o raptor se afastou. Que diabos? Você tem minha faixa toda, Surpreendentemente, Asta não sentiu dor de cabeça. Na verdade, era como se o ferimento nem estivesse ali. Não dói mais? Saliva de raptor. Pris esclareceu enquanto dava outro tapinha em Adrien. Faz maravilhas para coceiras e lesões. Ela logo encolheu os ombros inocentemente. Quero dizer, não fecha exatamente uma ferida, mas pelo menos você não precisa se preocupar com uma infecção por um tempo. Com isso, os olhos de Asta brilharam. Uau! Incrível! Há alguma coisa que seu raptor não pode fazer. Feodora não pôde deixar de sorrir com esse tipo de coisa, assim como Yuno depois de pegar seu grimório. Nenhum deles sabia o que aconteceu, embora não parecessem se importar. Eles pareciam muito felizes com o resultado, pois seu amigo de infância não apenas ganhou seu próprio grimório, mas o mesmo aconteceu com a aparente jovem princesa. Mais tarde naquela noite, depois de esperarem que os cavaleiros mágicos levassem Rikvi, eles retornaram para a igreja. Pris teve seu ferimento tratado graças à magia da irmã Lily, mas ela acabou jantando no quarto que todas compartilhavam. Para que ela não se sentisse sozinha, todos decidiram jantar com ela como se estivessem fazendo um piquenique lá fora. A princípio, o padre Orsi objetou, mas abriu uma exceção apenas durante a noite. Embora depois de tudo dito e feito, Pris soubesse o que viria a seguir. Ela estava grata por nem Asta e Yuno ou Feodora não terem dito nada sobre o que ouviram antes, e estava especialmente grata por quererem falar com ela em particular. Agora, eles tinham o quarto inteiro só para eles enquanto ela se sentava no tapete que eles tiveram a gentileza de fornecer a ela. Adrien surpreendentemente era grande o suficiente para caber na sala, pois estava sentado ao lado de Pris, com a cabeça apoiada no colo dela, enquanto Asta, Yuno e Feodora estavam sentados em frente a ela. Feodora foi a primeira a falar enquanto respirava fundo. Então, o que aquele cara disse sobre você ser a princesa há muito perdida? É verdade? Pris apenas acenou com a cabeça em resposta. Ainda não consigo acreditar, Asta disse. Temos uma princesa. Uma princesa de verdade aqui. Ele logo suspirou. Acho que agora sabemos onde você esteve esse tempo todo. Você já ouviu falar de mim? Prisma perguntou surpreso. Bem, não exatamente. Asta respondeu. Muitas vezes ouvíamos falar de você em um livro de histórias que a irmã Lily costumava ler para nós quando éramos crianças. Também falava sobre os elfos. Se você não se importa que eu pergunte, Yuno disse, por que você não nos contou que era o herdeiro perdido em primeiro lugar? Pris suspirou enquanto abraçava Adrien. Eles notaram que ela tinha uma expressão triste nos olhos. Ela finalmente se viu respondendo com um pouco de hesitação. É porque, eu nunca quis ser. Asta, Feodora e Yuno pareciam chocados com esse tipo de coisa. Eles sabiam por Feodora que era ótimo nascer na realeza, mas ser princesa ou rei de um país equivalia a ter o mundo inteiro ao seu alcance. Sem mencionar que eles poderiam ter tudo o que quisessem no mundo. Como se tivesse lido seus pensamentos, ela lhes deu a resposta que queriam. Eu sou o único elfo humano que nasceu entre a tribo dos elfos. Pris começou a dizer. Minha mãe era uma chefe guerreira e meu pai era um humano que possuía magia negra. Ele não era qualquer humano. Acho que você o conheceria como o Cavaleiro das Sombras. Seu pai era o rei Zaid Clover. Asta perguntou, chocado quando seus olhos brilharam. Sim. Ela respondeu. Meu pai e meu tio queriam ter paz entre os elfos e os humanos depois. Ela estava um pouco hesitante ao morder o lábio inferior. Alguém que seria meu tio salvou minha tia de um tornado feito a partir da magia selvagem de nossa terra depois que ele conheceu e se casou com minha mãe. Ela o ajudou a criar a primeira vila onde humanos e elfos poderiam coexistir. E eu deveria ser a ponte entre nossos mundos para que pudéssemos finalmente completar o tratado. O que aconteceu? Fedora perguntou a ela. Você acabou fugindo? Não, nada disso. Pris respondeu. Bem, como posso dizer isso? Durante toda a minha vida passei meu tempo na vila de Airedale junto com minha mãe. Nunca vi outras aldeias dentro do reino Clover ou mesmo na própria capital. Meu pai poderia, ele não ficaria, pois tinha que evitar que o reino de Clover saísse do controle e caísse no caos. Ele voltava frequentemente para a vila de vez em quando para passar um tempo comigo. Fronteira foi quando meu pai me levou para ver os outros reinos, onde fiz amizade com as pessoas da realeza e com os plebeus, na verdade. O único lugar para onde ele nunca me levou foi o reino que meu pai governava. Mas por quê? Yuno perguntou.
A capital é que tecnicamente você está em casa considerando quem era seu pai. Ele me contou porque a maioria das pessoas nos reinos não via os elfos como pessoas. Ela explicou. Ele me disse que eles nos temiam por causa da magia incrível que tínhamos, e era algo que eles não entendiam. É por isso que eles estavam com medo. Como você acha que eles reagiriam quando soubessem que seu único herdeiro tinha um filho? Herança dos elfos? Asta, Yuno e Feodora não puderam deixar de pensar o mesmo. Ela nos levou até lá. Pris logo continuou. Meu pai disse que quando eu atingisse a maioridade e os fizesse entender, ele me levaria para ver seu reino. Não me interpretem mal, eu estava muito animado para ver isso, sem mencionar que estava animado para, na verdade, ser uma princesa com minha tia. Que garota não gostaria de ser uma? Além disso, eu gosto de ajudar as pessoas, não importa em que tipo de problema elas estejam. Eles são meu povo também. Eles logo viram a expressão dela triste novamente, mas tudo pareceu mudar quando os conselheiros do pai começaram a chegar. O conselheiro do seu pai? Asta disse. Aconteceu alguma coisa entre você e eles? É mais como se tivesse acontecido entre minha família. Pris respondeu. Quando eu tinha 10 anos, os conselheiros disseram a eles. Eles pensaram que seria melhor para mim aprender a maneira correta de ser da realeza se eu voltasse para o reino Clover com eles. Mas isso significaria que eu teria para ficar longe das pessoas que eu amava, eu não conseguiria nem ver o pai, o tio ou a tia que já moravam no reino. Eu não seria uma criança normal. Os conselheiros até disseram. Não era saudável. Para eu estar com pessoas que eram de uma forma inferior à sujeira. Os três pareceram chocados mais uma vez. Eles simplesmente não podiam acreditar que iriam tirar Pris de sua própria casa, onde ela nunca esperaria ver as pessoas de quem gostava. O que é pior, ela estaria separada dos pais. Asta cerrou os dentes enquanto seu olhar endurecia. Isso é terrível. Como eles podem julgá-los assim? Mesmo depois de ele ter escolhido se casar com alguém que não era da realeza. Ele se acalmou ao dizer, mais uma razão para eu ser o rei bruxo para que todos possam viver em harmonia. Real ou não? Eu me senti da mesma forma, Asta. Pris disse, não gostei que eles se referissem ao meu próprio povo dessa forma e certamente não gostei de como eles insultaram pai e mãe. Tentei dizer o contrário aos conselheiros, mas eles não aceitaram nada disso. Eu simplesmente fui derrubado a cada curva. Esse é exatamente o motivo pelo qual meus pais desistiram da realeza há muito tempo. Feodora disse, eles não passam de bandidos e mentirosos. Asta acrescentou com um grunhido, a pior escória de todas. Acho que seus pais ajudaram você a ficar na sua aldeia? Yuno perguntou. Sim. Pris respondeu com um sorriso. Vocês deveriam tê-los visto quando a mãe e o pai lhes deram uma bronca. Desejamos que não tivéssemos nascido da realeza. Poderíamos pelo menos ter uma vida normal onde eles nos deixassem em paz. Asta logo tinha um sorriso no rosto. Seus pais são pessoas muito boas. Eles certamente são. Ela disse enquanto Adrien soltava um ronronar. Ainda assim, Yuno logo disse, sem ofensa, mas ser uma princesa não é algo que você não pode simplesmente revogar. Como herdeiro perdido, você é a pessoa que está destinada a assumir o trono como verdadeiro governante. Eles sabem que está tudo certo. Feodora disse com um suspiro. Você não pode exatamente desistir disso. Eu sei. Ela disse, mas ela começou a mexer um pouco os polegares enquanto dizia, estou um pouco atrasada de 500 anos para isso, você não acha? Não importa. Yuno respondeu calmamente, é seu direito de nascença. Além disso, o reino também não é tão perfeito. Feodora disse, há uma séria divisão quando se trata de camponeses e da realeza, sem mencionar a atividade desagradável que ocorre até mesmo entre os cavaleiros mágicos. Não sei que diabos aquele maldito rei está fumando, mas com certeza ele não está fumando. Não está fazendo seu trabalho mantendo a paz. Mas eu não saberia nada sobre o reino agora. Pris admitiu. Além disso, eu nem saberia por onde começar sobre sua história e o que aconteceu com meu povo e onde minha aldeia pode estar. Ela suspirou enquanto bagunçava o cabelo. Duvido que sua biblioteca me dê as respostas que preciso. Asta logo teve um pensamento. Ei, acho que tive outra boa ideia. Os três disseram. Asta deu um tapinha em seu livro. Agora que você e eu temos nossos grimórios, você pode vir conosco para os exames dos cavaleiros mágicos. Você quer dizer aqueles exames de admissão? Prisma perguntou surpreso. Espere um segundo, baixinho. Feodora disse, você quer que ela se torne uma cavaleira mágia? Isso não levantará algumas bandeiras vermelhas, considerando quem ela é? Asta ergueu a sobrancelha. O que você quer dizer? Olá, Dundum? Feodora disse, aquele cara da rede de algumas horas atrás. Ele não veio aqui apenas pelo grimório de Yuno. Ele veio aqui para levar Pris para quem sabe onde vendê-la pelo lance mais alto. Ela tinha magia. Se acabarmos colocando-a furtivamente, há uma chance de ela correr mais risco. O que não entendo é como aquele cara poderia ter me encontrado aqui. Pris perguntou em voz alta. Eu basicamente acordei no meio do nada com Adrien. Não faz sentido. A árvore em que encontramos você e Yuno logo respondeu. Ela liberou algum tipo de onda de mana quando a quebramos para tirar você de lá. Deve ter sido isso que trouxe aquele cara aqui em primeiro lugar. Os olhos de Pris se arregalaram em choque. Eu não tinha ideia. Olha, aquele cara disse, ele era um cavaleiro mágico até que o expulsaram. Não temos certeza em quem podemos confiar, mesmo que sejam cavaleiros mágicos ou até mesmo um capitão. Feodora disse, e ainda por cima, se houver uma chance de ela ser descoberta, quem sabe que tipo de pessoas virão e atacarão o reino só para chegar até ela, e quem sabe o que eles podem fazer com ela, especialmente aqueles bastardos do reino da Yamon. Pris não pôde deixar de ter uma expressão preocupante no rosto. Ela não queria se machucar ou morrer, embora o que mais a assustasse fossem as vidas potenciais que seriam colocadas em perigo. Ela não queria ser responsável por todo aquele sangue. Ela não queria que ninguém sofresse. Então faremos isso para que ninguém descubra. Asta logo disse com um sorriso. Faremos isso, seremos nós que a protegeremos.
Pris olhou para Asta como se ela estivesse em choque com esse tipo de coisa, pois ele tinha uma expressão de determinação. O que acontece se não formos colocados no mesmo time que ela? Feodora perguntou. Então vamos encontrar uma maneira de fazer tudo dar certo. Asta disse. Você realmente faria isso? Pris começou a dizer, chocada. Você arriscaria tudo pelo que quer trabalhar. Por mim? Asta acenou com a cabeça e sorriu. Claro, é como você disse antes, somos seus amigos. Os olhos de Pris brilharam ligeiramente com isso, pois ela não pôde deixar de ficar um pouco vermelha de vergonha. Ela não pôde deixar de dar um abraço em Asta. Asta ficou um pouco surpreso, embora ele a abraçasse de volta enquanto lhe dava alguns tapinhas. Estou tão feliz, Pris disse honestamente, que pessoas tão gentis como você me encontraram. De nada, Asta disse com um sorriso. Embora ambos tenham sido derrubados no chão quando Adrien começou a lambê-los, fazendo os dois rirem. Feodora deu uma leve risada. Ah, que diabos! Se o baixinho disser que pode fazer isso acontecer, então estou dentro. Eu não sou tão baixo. Asta gritou ao romper o abraço repentinamente, fazendo Pris e Adrier pularem. Até mesmo os guias espirituais que estavam do lado de fora da janela ou no teto pularam com essa explosão repentina. Acho que não temos escolha. Yuno disse com um sorriso Prisma. Pris sentou-se enquanto olhava para Yuno com olhos curiosos. Aconteça o que acontecer no vestibular, saiba que estaremos aqui para ajudá-lo. Faremos com que nada de ruim aconteça com você ou com qualquer outra pessoa. A expressão de Pris iluminou-se com isso antes de ela sorrir. Obrigada. Todos vocês. Isso significa muito para mim. Bem, para que conste, somos as únicas pessoas que você conheceu. Feodora disse brincando, fazendo Pris rir um pouco. Os guias espirituais no teto desceram, enquanto o que parecia ser um pássaro com as penas da cauda feitas de vento pousou em sua cabeça, enquanto o que parecia ser um macaco pousou em seu ombro. Eles pareciam estar tão felizes quanto ela. Oh, Yuno disse isso me lembra. Ele logo se virou para Asta. Não tive a chance de agradecer por salvar minha vida, de novo. Asta olhou para ele de forma estranha antes de Yuno perguntar. Você se lembra da promessa que fizemos quando éramos crianças? Asta sorriu enquanto esfregava a nuca. Quer dizer que você se lembra disso? Achei que esse tempo todo você estava zombando de mim. Você deveria saber. Ele logo disse. Eu não tenho interesse em ser muito amigável com meu rival, mas foi você quem me deu esperança. Mesmo que você seja pobre ou órfão. Ou até mesmo nós. Podemos nos tornar maiores do que qualquer outra pessoa neste mundo e para provar isso. Para deixar a irmã e todos os outros felizes, Asta disse enquanto se levantava. Os dois logo trocaram socos. Vamos ver quem pode se tornar o rei feiticeiro. Feodora sorriu com esse tipo de coisa e embora Pris não entendesse, ela não pôde deixar de sorrir também. Aqueles dois pareciam realmente se dar bem, hein? Prisma perguntou a Feodora. Feodora deu uma risada enquanto respondia encolhendo os ombros. Mais do que você imagina, princesa. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.